Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde de hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação. O programa de hoje está bem diferente, com uma das atualidades que vem aparecendo na medicina, que é a hipnose condicionativa, uma nova modalidade da hipnose. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Não esqueça o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e acesse também o nosso site, biomedicosaude.com.br, um novo portal de saúde com muitas novidades, notícias, a saúde coletiva, saúde pública, saúde da mulher, saúde do homem. Acesse e navegue pelas novidades da saúde. Para hoje, o nosso programa está com a presença ilustre do nosso professor, doutor Emílio Donizete Primolan. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço o convite para estar aqui e divulgar essa modalidade de hipnose que poucas pessoas ainda conhecem, que é a condicionativa, mas que já está fazendo um bem enorme à saúde das pessoas que procuram. O professor é doutor Emílio Donizete Primolan. Ele é graduado em Filosofia e História pela Faculdade de Filosofia de Lorena e USC Bauru, especialista, mestre e doutor em História Eclesiástica, formação em Hipnose Condicionativa, hipnoterapeuta, com experiência de 3 anos e cerca de 300 clientes atendidos. Doutor, começando então o nosso programa e já entrando dentro do nosso assunto da hipnose. Então eu queria que o senhor passasse para a gente a diferença, né, dessa hipnose. Primeiro, o que é a hipnose? Então, podemos definir a hipnose como um estado de relaxamento profundo, em que o cliente, o paciente, ele fica, digamos, semiconsciente. Ele está no estado de sono, porém, ele continua ouvindo a voz do terapeuta. Certo. Essa terapia, a palavra tem poder. Somente tudo aquilo que é falado pelo terapeuta é assimilado pela mente do paciente nesse estado em que ele se encontra. Certo. E quando a gente fala, então, dessa nova modalidade, como o senhor mesmo descreve, da hipnose condicionativa, quantas linhas de hipnose existe e qual é essa modalidade nova, então? Muito bem. A hipnose em si, ela é uma terapia, ela é uma prática muito antiga, desde os egípcios. Entretanto, na época moderna, no século XVIII, é que ela se configurou como uma atividade voltada para a saúde, a chamada hipnose tradicional. Tá? Entretanto, ela não tem muito sucesso, já que ela não vai à causa dos problemas, dos traumas, né? Ela trabalha apenas com os efeitos, por isso, geralmente, a sua solução ela é temporária. A segunda linha de hipnose, a ericksoniana, de 1927, já do século passado, ele inovou, trouxe uma linha mais aplicada à terapia também. Entretanto, ela trabalha com metáforas. Ela leva a pessoa a reviver, né, ou substituir o trauma por uma outra situação positiva. Isso dentro da hipnose. Dentro da hipnose. Do momento que ele está ali em repouso. Isso, no momento. E nessa hipnose há uma investigação da vida da pessoa. Né? A pessoa tem que falar alguns momentos, algumas situações. Isso, ela tem que falar tudo aquilo que ela viveu, reviver, para tentar resolver. Né? Os efeitos dela também não são tão positivos. Isso dentro da outra hipnose que o senhor está dizendo. Ericksoniana, isso. A hipnose condicionativa, ela foi criada agora no final do século passado. Ela foi pesquisada de 1983 até 2003. Ela foi lançada a público através de cursos com formação de hipnoterapeutas condicionativos a partir de 2005 para cá. Né? Então ela é recente. Qual o diferencial dela? É que essa hipnose, ela trabalha com o bloqueio dos traumas. Não há necessidade da pessoa reviver o trauma. Tá? Em estado de hipnose, em estado terapêutico, de sono terapêutico, a pessoa é
conduzido até aquele momento, o terapeuta faz o bloqueio, né, dentro da mente do paciente. Ele não vai se esquecer daquele trauma, mas não sofrer mais efeitos emocionais nenhum dele. Vai se lembrar, mas sem sofrer. Ele deixa de sofrer com aquele momento, ele deixa de ter aquele trauma ou aquela situação que tanto angustia até hoje. Isso. São traumas que, por exemplo, causam a ansiedade hoje. Então, você bloqueando o trauma, ele vai deixar de ter ansiedade. Você bloqueou a causa, não haverá mais o efeito. Certo. Quando o senhor fala hipnose, ela é nova em relação às outras hipnoses, é isso, professor? Isso. Essa condicionativa, ela trabalha com condicionamentos. Qual que é o princípio? A nossa mente, ela é condicionada, né? Até um ano atrás, a gente trabalhava, depois a gente pode explicar mais detalhar sobre isso, a partir do útero materno. Hoje nós já trabalhamos com os condicionamentos que ocorrem a partir da concepção. Então, nós somos diariamente condicionados pelas influências externas, energéticas, emocionais, palavras, experiências, né? Ao longo do tempo nós vamos então sofrendo influências negativas. E aí o mundo vai influenciando tudo aquilo que a gente... Isso está na causa das doenças emocionais que a hipnose trabalha. Professor, quando o senhor fala dessa hipnose condicionativa, o senhor citou agora há pouco a questão da concepção, ou seja, o momento que o pai, a mãe, o homem e a mulher estão tendo a relação sexual e aí vem a concepção, o momento da fecundação. Professor, isso é fantástico, é inovador e até assusta um pouquinho as pessoas, mas é possível então o cidadão, o indivíduo, a pessoa voltar àquele momento? Exatamente. Então, uma das técnicas da hipnose condicionativa é fazer a regressão da pessoa até o momento da sua concepção. Tá? Ela vai então sentir, ou se estiver em transe profundo, ela vai ver. Chega a enxergar aquele momento. Visualiza. Temos vários casos já relatados de pessoas que já visualizaram, né, o momento do ato sexual. Quer dizer, isso é fantástico. Por exemplo, uma pessoa que seus 44 anos de idade, que foi regredida ao momento da concepção, e ela notou que quem estava mantendo relações íntimas com a mãe dela não era o pai que tinham apresentado para ela como pai. O pai que ela conhecia. Como pai, era uma outra pessoa. Depois a mãe revelou realmente que o pai dela não era aquele o qual ela chamava de pai, o que ela tinha adotado como pai. Era uma outra pessoa. Professor, isso não é nada, como que eu posso dizer, esotérico, é baseado em termos científicos, comprovados, ou seja, a pessoa vai ser hipnotizada, vai entrar nesse transe, nesse repouso, e ela chega então nas vias de enxergar toda essa... todo esse ato, é isso mesmo? Exatamente. Certo. Isso vai revolucionar as concepções, por exemplo, de pessoas ou grupos que defendem o aborto, por exemplo, e acreditam que a vida começa depois de algumas semanas, ou alguns falam até 3 meses. Até 3 meses não existe vida e assim por diante. Na verdade, nós já existimos no momento da concepção. Isso é revolucionário. E as vibrações passadas pelo pai e pela mãe no ato da relação sexual, no momento da concepção, ela é transmitida já à criança. E isso pode influenciar no indivíduo adulto ou, enfim, criança e resultar em alguns problemas para a vida, por exemplo, a questão da rejeição ou mesmo pessoas que não se aceitam como são? Exatamente. Então, quando o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, passar uma vibração negativa, isso terá algumas consequências na vida da pessoa. E quando o senhor faz, né, a hipnose e esse indivíduo, claro, é hipnotizado, ele passa a reviver ou por essas emoções, desde a concepção, como o senhor citou, ou até a gestação, na infância, e é isso que acaba muitas vezes atrapalhando o indivíduo. É isso, professor? Exatamente. Então começa na concepção, passa por toda a gestação
E toda a vida adulta, toda a vida da infância, adolescência e adulta também. É sempre que a pessoa vivenciou alguns traumas que abalou o centro emocional, isso traz desequilíbrios e traz as consequências do sofrimento das pessoas. É porque muitas vezes a pessoa fica procurando, por exemplo, ser aceita pela sociedade, pelo esposo, pelos amigos, conforme a idade, enfim. E isso é um trauma de infância. E qualquer pessoa, professor, pode ser hipnotizada, pode receber esse tratamento, depois eu já vou perguntar, claro, sobre o tratamento também. Sim. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Agora, o que a gente pede, a única coisa que a pessoa precisa é querer ser hipnotizado. Ninguém é hipnotizado contra a vontade. Tá? Ele tem que querer. Isso. Tá? Por exemplo, às vezes tem mães que nos procuram com os filhos que estão viciados em drogas, falam, olha, eu quero que você cure o meu filho que está viciado em droga. Então a gente pergunta, ele quer se curar? Ele quer sair das drogas? Ele tem que querer buscar o tratamento. Isso. Se ele não quiser, não adianta, não vai ter efeito. Tá? Então é a pessoa que vai se tratar, ela que se cura, né? A terapia, ela é auxiliar, ela é um instrumento para ajudar a pessoa a se curar. Então ninguém se cura contra a vontade. Bom, quando o senhor fala isso, então o senhor praticamente já me responde uma outra pergunta, se ela é perigosa. Então, obviamente, o paciente, o indivíduo, ele só será hipnotizado se assim o querer. Exato. Então, o risco é irrisório, ou não existe? Não há risco nenhum. Não há risco. Não há risco nenhum. As pessoas às vezes ficam temerosas. Será que eu vou voltar do transe? Não tem como não voltar. Às vezes a pessoa pode até ficar lá 8, 10 horas dormindo, depois ela volta. A gente faz até sonoterapias também. Então a gente vai à casa do cliente, pessoas que precisam recuperar o sono, vai fazer uma cirurgia, quer entrar num estado bem de repouso, né, bem desperta. Então a gente faz uma sessão, coloca-se a pessoa em transe e ela fica dormindo por várias horas, 10, 12, 15 horas, quanto ela quiser. Meia hora do sono terapêutico equivale a 4 horas de descanso do sono normal. Então existe, mas isso porque o senhor já consegue, com a hipnose, elevar ele àquele grau do sono mais profundo? Exato. Isso é importante. É um sono restaurador, profundamente restaurador. É porque muitas vezes a pessoa dorme, ela cochila e não é tão restaurador quanto aqueles níveis que a gente sabe que vai até o grau, o 7º grau de sono. Isso. Geralmente, depois da sessão, as pessoas falam, mas já acabou? Está tão gostoso aqui, porque é um sono maravilhoso, é um sono muito agradável. Quando o senhor fala de tratamento, isso quer dizer então que a gente tem a hipnose como um tratamento e ela pode eventualmente, ou paralelo, enfim, queria que o senhor falasse isso, ela pode substituir o tratamento convencional, o tratamento alopático ou até mesmo cirúrgico, ela pode substituir, ela vai trabalhar em conjunto? A hipnose trabalha em conjunto, é uma terapia auxiliar. Né? Nós não receitamos remédio e nem suspendemos remédio de ninguém. Por exemplo, a pessoa já está habituada a tomar remédio para dormir. Ela vem fazer o tratamento com a hipnose. Mas quem vai suspender o remédio, quando for o caso, é o médico dela. É o psiquiatra ou um outro médico que ela está tomando as receitas com os remédios. É porque muitas vezes as pessoas acham que vão até o hipnólogo, tem todo aquele lado, aquela mística, né? Eu vou porque eu vou curar. Não, então é um tratamento paralelo e auxiliar. Auxiliar, perfeito. E ela pode curar, professor? Essa hipnose pode... Essa hipnose cura. 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 Ela cura, isso cura, é importante. Né? Porque ela elimina a causa. Os remédios, normalmente, eles trabalham com os efeitos, né? Eles eliminam sintomas, mas não erradicam a causa do sofrimento, a causa da dor, a causa da doença da pessoa. E a hipnose trata, então, dos problemas de fundo emocional. E hoje nós sabemos que 90% dos males que as pessoas sofrem são de fundo emocional. A gente tem alguns dados. Desculpa, professor, pode concluir. A gente tem alguns dados onde citam realmente que
cerca de 90% das patologias tem esse fundo emocional. Daí a importância da hipnose, né, professor? Exatamente. Bom, como vocês podem observar, o Vida e Saúde sempre trazendo as novidades, sempre trazendo esse diferencial de saúde, porque quando a gente fala de saúde, não é só a ausência de doença, mas também o bem-estar físico, mental das pessoas em geral. Mande suas dúvidas, as suas sugestões. O nosso e-mail a gente sempre lembra e deu uma pequena mudança agora no nosso e-mail, mas anote aí, doutor@biomedicosaude.com.br. Acesse também a nossa página biomedicosaude.com.br. O senhor estava citando para nós as diferenças da hipnose. Essa hipnose condicionativa, por que esse nome e o que ela tem de realmente novo, essa nova modalidade, por favor? Então, hipnose condicionativa, porque a principal técnica dela é o implante de condicionamentos positivos. Tá? Por exemplo, motivação. Todas as pessoas precisam de motivação. Tá? Que é a base da saúde, que é a alegria, que é a felicidade, o sentido da vida. Tá? Então, faça uma limpeza dos traumas através da regressão, eliminam-se os condicionamentos negativos que estão perturbando, que estão entristecendo, que estão deixando a pessoa infeliz e doente. E no lugar dos traumas que são bloqueados, retirados, são implantados condicionamentos positivos de saúde, alegria, felicidade, calma, prazer de viver, tá? Então, é altamente estimulante, né? Revitalizante e renova as energias da pessoa para que ela possa ter uma nova vida. Geralmente, as pessoas que fazem a hipnose e se entregam ao tratamento profundamente, isso é muito importante. Se a pessoa não se entregar ao tratamento, o efeito dele... Ela tem que aceitar. Tem que se entregar totalmente. Tem que estar pronta e querer aquilo. Querer a mudança. Querer a mudança. Às vezes as pessoas, elas querem uma vida nova, mas não querem fazer a mudança, porque às vezes é um pouco dolorido. Tem que deixar alguns costumes, alguns hábitos, algumas formas de pensar, e isso causa uma dificuldade. Então, é necessário que a pessoa queira mudar. Então, as pessoas que se entregam, geralmente depois do tratamento, elas começam uma nova vida. Né? Uma nova fase. Uma nova fase da vida, com mais qualidade, com mais alegria de viver, com mais felicidade, espontaneidade, são mais criativas. Isso é o condicionativo da hipnose. Isso, exatamente. Porque a mudança, citando, ela é sempre... são mudanças. E tudo que é novo, geralmente as pessoas têm um certo receio. Eu estou acostumado com isso, por mais que não é uma coisa boa, por mais que não diz respeito a uma coisa boa. Eu não tenho uma vida legal, mas eu tenho medo do novo. E as pessoas acabam tendo uma restrição, tendo aquela rejeição, não é isso, professor? Isso. O que eu tenho hoje não está bom, mas será que vai melhorar Já ou vai me piorar? acostumei com aquilo, Isso. né? Então, às vezes, complicado. Nós também nos acostumamos com as coisas negativas, né? Porque ser escravo, às vezes, é interessante. Estou acostumado, né? O escravo tem tudo na mão, tem tudo prontinho, não tem que pensar, não tem que decidir. Mas ele foi condicionado àquilo também, Exatamente. Então essa condicionativa também vai condicioná-lo a uma nova fase. O que é interessante é que, às vezes, depois da sessão, a pessoa começa a ter comportamentos diferentes e ela não se apercebe. Às vezes são as pessoas, os terceiros, né, esposo, esposa, filhos ou colegas de trabalho, que fazem, puxa, você tá diferente. E ela nem notou que ela mudou. Percebeu, porque ela já está dentro daquele caminho. Então, parece que os novos condicionamentos já faziam parte da vida dela há muito tempo. Perfeito. Interessante esse aspecto. Professor, vamos só usar alguns exemplos mais fáceis aí para o telespectador. Por exemplo, ter algumas citações. Eu fui a vida inteira condicionado a ser uma pessoa que falaram, olha, você é um fracassado, por exemplo. Ou o cidadão foi, você é feio, você não tem... Enfim, esses dois exemplos são práticos. Fracasso e a beleza. Olha, você é feio.
É claro que a beleza ela é muito relativa, mas enfim, isso pode ser condicionado a pessoa se aceitar e se achar bonita? Sim. As pessoas não têm a dimensão do poder das palavras. Das palavras. As palavras têm poder. As palavras se materializam, elas se efetivam. Né? Interessante que lá na Bíblia, quando Deus criou o mundo, Deus disse. Através da palavra Ele criou. E nós também criamos. Então nós podemos criar alegria, felicidade, motivação positiva, ou podemos bloquear, às vezes, a vida da pessoa apenas com uma palavra. Se lá na escola, na infância, o professor um dia disse você é burro, basta aquela palavrinha, ela já funciona como uma trava na vida da pessoa. Eu não vou porque eu sou burro, isso aqui eu não sou capaz. E é inconsciente, tá? É por isso que nem outro tipo de terapia pode acessar esse tipo de trauma. A condicionativa, sim. Sim, porque através da regressão você vai até aquele momento, faz o bloqueio daquele trauma, né? E implanta-se condicionamentos positivos para que ela se sinta uma pessoa inteligente, alegre, capaz, né? Bonita. É porque muitas pessoas falam, isso não é pra mim, eu nem vou tentar porque alguns cursos que são mais complexos, não, eu nem vou tentar porque eu não sou capaz. Desde criança minha mãe já fala isso, o meu pai já citava aquilo, eu fui criado para ser burro de carga, com o perdão da palavra, mas muita gente é criada e condicionada a isso. Isso. Às vezes eu ouvi uma frase, ó, você não consegue, teu irmão sim, você é incapaz. Pronto. Basta uma situação dessa para bloquear, travar a vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente escuta, né, essas frases durante a vida toda. E às vezes tem pessoas com 40, 50 anos com um sofrimento enorme. E a gente faz a regressão, elas voltam lá atrás no passado, no seu registro de memória negativo, certo. E é uma coisinha de nada. É um cisquinho que está lá, mas que atravanca toda a vida da pessoa. Isso é importante. Professor, e qualquer um pode ter acesso, como o senhor citou, a essa hipnose condicionativa. E ela vai ficar consciente ou não durante esse transe? Olha, o estado de transe hipnótico é um estado em que a pessoa fica num relaxamento profundo, né? Sono terapêutico. Tem 3 níveis de sono, né? A pessoa pode ficar em sono leve, médio ou profundo. Se ela ficar em sono leve, ela vai ouvir tudo o que é falado pelo terapeuta. Poderá até memorizar se quiser. Se o transe for médio, ela vai ouvir as coisas e em alguns momentos ela vai apagar. E se ela entrar em transe profundo, ela não ouve nada. Então, são raríssimas as pessoas que entram em transe profundo já na primeira sessão. Que geralmente tem aquela expectativa, um pouco de ansiedade, o que vai acontecer comigo, eu não conheço a técnica ainda. Geralmente na segunda ou terceira sessão é que elas vão então se entregar melhor. Aí poderão chegar ao médio ou até o profundo mais facilmente. Perfeito. Tá? Agora, em qualquer um dos níveis que a pessoa atingir no relaxamento, o efeito do tratamento é o mesmo. O resultado é o mesmo. Entendi. Tá? Independe do nível de sono. Professor, a gente tem muitas e muitas outras perguntas e é claro que a gente vai fazer um outro programa até sobre isso, mas eu acho importante a gente citar aqui o seguinte, e eu já faço essa pergunta para o professor. O senhor está dizendo aqui, citando coisas, fatos e inserções na vida da pessoa que vão mudar a vida da pessoa, que vão direcionar, e, claro, para o bem a vida dessa pessoa. E aí quem a gente coloca na linha de frente? A gente é o hipnólogo. Certo. E quem que pode ser esse hipnólogo, professor? Tem que ser uma pessoa de muita confiança, tem que ser uma pessoa, enfim. Responda para nós, quem pode ser esse hipnólogo? Qualquer pessoa pode fazer a hipnose, eu posso ir lá hoje e falar, eu vou fazer um curso, ou existe uma linha, enfim. Tá. Olha, é muito simples. Apesar da aparente complexidade do ser humano, essa hipnose, ela, através do trabalho do Luiz Carlos Crozera, até aproveitar para colocar, né? Por favor. Luiz Carlos Crozera, ele é o jauense, ele é o criador dessa hipnose. Foi ele que pesquisou durante 20 anos da vida dele, sem financiamento, foi por vocação mesmo, né?
Ou seja, é da nossa região aqui. É da nossa região. E nós não conhecemos, e tem poucos hipnólogos. Precisamos multiplicar também o número de hipnólogos para trazer esse benefício à população. É uma medicina que está aí a todo vapor e totalmente nova para ser conhecida, né, professor? Então, a partir de 2005, ele começou a fazer os cursos. Um curso, pasme, da hipnose, é um curso de 30 horas. Estuda-se a teoria e a prática. Tá? É uma sexta, sábado, domingo. São 3 dias, 10 horas por dia de trabalho. Na segunda-feira, a pessoa já sai preparada para fazer as primeiras experiências. Logicamente que a prática, né, vai elevando. Isso é que vai completando todo o curso. Então, geralmente, a gente aconselha as pessoas, quando faz o curso, a fazer, tratar a família, os amigos, né, mais próximos, para depois começar a trabalhar como profissional. Então, é um curso de 30 horas. Né? E aqui eu aproveito para convidar a comunidade, os que se interessarem. Quem tem mais de 20 anos de idade, né, já tenha curso universitário, esteja cursando, né, a graduação, pode fazer o curso. Né? Inclusive, eu aproveito a deixa aqui para anunciar o próximo curso aqui em Jaú, que vai ser em agosto, no dia 15, 16 e 17 de agosto. Né? É uma sexta, um sábado e um domingo. E as pessoas podem ligar em que telefone, professor, para ter esse contato? Pode ser o do senhor mesmo? Pode... Isso. Para fazer o curso, pode entrar em contato direto com o Instituto Brasileiro de Hipnologia. Isso tem a página também. Tem a página na internet, né? É só buscar lá, institutohipnologia.com.br. Né? Lá tem os telefones, tem o contato também por e-mail, se quiser, né? Para obter mais informações a respeito do curso. Faz né? a inscrição e tudo mais. E qualquer um, então, pode fazer esse curso, professor? Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Desde que tenha 21 anos, esteja fazendo uma graduação ou tenha concluído. Isso. Temos muitos psicólogos fazendo o curso e começando a usar essa técnica. Né? Médicos que largaram a medicina, né, para atuar como hipnoterapeuta com hipnose condicionativa. Maravilha. Né? Então, dentistas, advogados, engenheiros, há uma diversidade enorme de pessoas procurando e fazendo os nossos cursos. Tá? Maravilha. E aqui em Bauru, quem quiser informações por favor, sobre a hipnose ou agendamento para uma conversa, né, pode ligar nos meus telefones, né, o 981360782, né, e a gente vai prestar informações e agendamento. Eu tenho meu espaço de atendimento aqui em Bauru, né? E atendo também lá em Jaú, no Instituto. Né? Eu estou auxiliando diretamente o professor Luiz lá em Jaú, porque ele tem muitos compromissos, viaja bastante, muitos cursos. Né? Ele tem uns 5.000 alunos já formados, para os quais ele tem que prestar assistência também. Toda essa assistência, e nós estamos colaborando também com ele diretamente. Tá certo. Como vocês sempre observam no nosso programa, a medicina, a saúde em geral, abrangendo as mais nobres e diversas áreas. A medicina, a saúde, ela é isso. Ela é e tem sempre esse caráter inovador, junto com a tradição dos tratamentos, e o programa Vida e Saúde tende a sempre buscar essas novidades e também o tradicional, com muita seriedade, com muito respeito a todos. É possível modelar uma pessoa para ser e para ter o sucesso? Eu posso ter a cura de algumas patologias, inclusive de origem genética? Tudo isso o professor Dr. Emílio Primolan, nosso convidado de hoje, vai estar explicando um pouco mais sobre essa terapia, sobre essa aplicação da hipnose condicionativa. Dr. Emílio Donizete Primolan, ele é graduado em Filosofia e História pela Faculdade de Filosofia de Lorena e a USC de Bauru, especialista, mestre e doutor em História Eclesiástica, com a formação em Hipnose Condicionativa, hipnoterapeuta, com experiência de 3 anos e cerca de 350 pacientes atendidos. Então, com essa experiência toda é que a gente vai justamente tratar sobre esse assunto. O senhor cita também a questão terapeuta holístico, professor. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse terapeuta holístico, por favor.
É bem oportuno. De alguns anos para cá, a ciência, os estudos em geral, tanto da filosofia, da física quântica, têm mostrado que todas as realidades elas formam uma unidade. Todo o universo é uno e a pessoa também ela forma uma unidade. E quando se altera uma parte dessa unidade, o conjunto sofre, né? Quando se altera uma parte da saúde em algum órgão do corpo, todo o corpo sofre, né? Então, a terapia holística, a visão holística da saúde, ela quer tratar a saúde da pessoa como um todo, como um conjunto, né? Não por partes, né? Geralmente a pessoa ela tem um problema de estômago, ela vai tomar um remédio para curar o estômago e aquele remédio causa um efeito colateral, né? E assim vai se encalacrando. E muitas vezes a causa do problema do estômago não está no estômago, está na mente, está nas emoções, está num trauma, né? Perfeito. Então, a hipnose condicionativa, ela é uma terapia holística, ou seja, pretende tratar o ser na sua integralidade, Como um todo. como um todo, no seu conjunto. Tá? Parte psíquica, emocional e física também. Quando o senhor fala, então, desse todo, é muito bonito essa parte, é muito... a gente sente e percebe que essa terapia e essas aplicações, elas levam e elevam esse indivíduo a buscar a sua felicidade, a sua alegria. É possível, professor, modelar essa pessoa ou as pessoas para se ter sucesso? Olha, a hipnose, quando a pessoa ela procura um terapeuta, hipnólogo, condicionativo, então ela preenche uma ficha, faz uma anamnese, né? Nessa ficha ela vai dar os seus dados, vai dizer o que ela sente, qual que é a sua principal queixa ou principais queixas, às vezes é mais de uma, né? E aí tem que se fazer várias sessões para tratar cada uma das queixas, né? E ela vai também colocar no papel como ela quer ficar depois do tratamento, tá? Então, essa ficha que ela preenche é uma espécie de contrato de trabalho. A gente vai implantar na pessoa aquilo que ela deseja, certo? E, eventualmente, se sair alguma coisa que ela não gostar, ela pode voltar e a gente já conserta. Arruma. Esse é o aspecto perfeito. Então, é possível motivar uma pessoa para que ela mude de vida e alcance o sucesso na área em que ela está atuando, como profissional, como pessoa, ou seja, no casamento, numa relação de namoro. Enfim, para a vida... Na escola, na vida em geral. Por exemplo, a pessoa às vezes ela fala, eu não gosto de estudar, mas eu quero gostar. Exatamente. Eu quero ter essa aptidão para o estudo. Ela vai conseguir. Vai. Tá? Inclusive, há um projeto na Câmara dos Deputados, né, de um deputado que fez o curso de hipnose, se encantou e abraçou a bandeira, e há um projeto para a implantação da hipnose condicionativa nas escolas federais para crianças a partir de 8 anos de idade. Essa é a idade mínima para fazer a hipnose, a partir dos 8. Né? Como se trata, então, de uma criança com 4, 5 ou 3 anos? Nesse caso, é possível fazer o tratamento a partir da mãe. A gente faz a sessão na mãe e a mãe projeta os condicionamentos para a criança. Tá? Inclusive, já há casos até de hipnose feita até do proprietário de um animal para um animal, e o animal se recuperar. A gente sabe que a maioria das pessoas que buscam, por exemplo, o apoio nas drogas, no alcoolismo, ou mesmo no sexo, ou enfim, nas mais diversas maneiras, ou pessoas que têm compulsão por comprar muito, as pessoas estão sempre renovando o seu guarda-roupa, comprando um sapato novo, e enfim. Isso tudo pode ser, essa pessoa pode ser libertada, ela pode se libertar das drogas, do álcool, dos vícios, do fumo, do cigarro, enfim.
Me permita, professor, por favor, mais uma vez dizer que isso tudo parece muito mágico. Exato. Né? E eu me sinto na obrigação até de citar isso e perguntar para o senhor, isso pode ser uma libertação, então, para a pessoa através da hipnose? Sem dúvida. Porque, na verdade, todas essas situações que você acaba de colocar, elas são uma espécie de fuga, né? Quando a pessoa não se encontra bem dentro dela, quando ela tem algum incômodo, algum trauma incomodando, seja no consciente ou inconscientemente, geralmente é inconsciente, tá? Mas mesmo quando ela toma consciência do trauma, não é suficiente ela conhecer o trauma para resolver. É isso que fazem as terapias cognitivas, tá? Pode aliviar, pode melhorar a situação da pessoa, o estado de saúde dela, mas não resolve. Pode voltar. Pode voltar. Tá? Então, todas essas fugas, todos esses mecanismos são fugas. Né? E se tirar a causa da fuga, você elimina o efeito. Então, essas compulsões por drogas, por compras, sexo, tudo mais, elas vão ser amenizadas e resolvidas facilmente com poucas sessões de tratamento. Porque o que as pessoas geralmente buscam é aliviar os sintomas, né? Exato. Eu tenho uma febre, isso falando da medicina tradicional, né? A gente dentro da biomedicina, das análises clínicas, da medicina em geral, a gente sempre busca isso. Eu tenho uma dor de garganta, eu tô com febre, eu alivio a febre, eu tomo, né, um antifebril e não vou buscar, por exemplo, combater a bactéria que está causando a inflamação ou a infecção na garganta. Eu sempre busco combater os sinais e sintomas e isso acaba voltando. Uma dor de cabeça. A hipnose ela vai justamente condicionar esse indivíduo a combater a causa. Exatamente. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou alguma coisa que ele escutou, por exemplo, no passado, alguém que se doutrinou, um bullying que ele sofreu, é isso, professor? Exatamente. Agora, imagina uma pessoa que já foi rejeitada desde a concepção, que durante a gravidez ela ouviu da mãe impropérios, ouviu eu não queria essa gravidez. Ouviu da avó, aborta minha filha, coisas desse tipo, esse filho vai te dar tristeza. Essas frases todas que ela vai ouvindo, né? Ou energias, às vezes as pessoas nem falam, mas só a energia negativa que transmite lá desde a gestação ou na infância, às vezes os adultos, né? Em família, os casais estão se separando, às vezes têm filhos pequenos e falam, eles não estão entendendo nada do que a gente fala aqui, não participam da nossa briga. Não é verdade. Eles estão entendendo tudo. Né? E estão sofrendo muito, né? Estão se traumatizando, às vezes com o conflito e a briga dos pais. E são esses que, não resolvendo o problema na raiz, vão buscar depois as fugas. Né? O que são as drogas, muitas vezes, é uma busca de um lenitivo, uma saída para aliviar o sofrimento e a dor, né? Emocional, mental que a pessoa tem dentro dela. Né? Exato. Professor, falando então dentro desse assunto, antes da gente chamar o intervalo, esse advento da concepção, então, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais isso, que é muito novo, a pessoa falar que vai enxergar a concepção, ou que ela vai sentir, ou que ela já sente, ou mesmo na gravidez. Quer dizer que isso na hipnose condicionativa, como o senhor citou, ela pode ser perfeitamente superada. Sim. Até um ano atrás, nós fazíamos a regressão apenas até o útero materno. Acreditava-se que as influências externas vinham a partir do útero materno. Pesquisas, né, e intuição do próprio Luiz levou à criação dessa teoria da concepção. Né? Essa teoria de que as influências positivas de vida ou negativas, elas começam lá no ato sexual do pai e da mãe. Né? Então, e a partir daí, nós vamos sofrendo condicionamentos da vida, em todas as fases da nossa vida. Tá? E quando elas são negativas, vão trazer frustrações, tá? Vão trazer tristeza, a pessoa fica introvertida, ela se fecha, e aí ela vai buscar o refúgio onde? Nas fugas, às vezes nas drogas, no sexo, nos excessos,
de alimentação, compulsão alimentar, é muito comum pessoas que vêm nos procurar com questões de obesidade, né? De fundo emocional. Você resolveu, bloqueou o trauma lá atrás, ela vai parar de buscar, por exemplo, a fuga na geladeira. Isso, vai baixar a ansiedade dela e aí ela se equilibra novamente. Olá, estamos de volta ao Vida e Saúde, o programa de hoje falando das aplicações da hipnose condicionativa. Muita novidade, muita coisa nova e a gente vai ficando cada vez mais maravilhado como a medicina ela avança e como essa medicina tem informações para a gente estar sempre buscando e, claro, melhorando a nossa qualidade de vida, que é o nosso foco principal. Não esqueça do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também da nossa página, biomedicosaude.com.br. Acesse também a nossa fanpage lá no Facebook, TV FIB e também o nosso canal Biomédico no YouTube. Professor, mais uma vez, professor Emílio aqui, muito obrigado pela sua participação. E já entrando então na nossa pergunta que ficou no ar. Professor, quais as principais patologias dentro dos fatores genéticos podem ser abordadas ou tratadas pela hipnose condicionativa? Ok. Essa também é uma novidade que foi acrescentada recentemente, né? No último ano, a nossa técnica, a técnica que o Luiz criou, né? Falo nossa porque eu estou quase todos os dias aplicando-a, né, nas pessoas que nos procuram. Luiz, olha, são fatores genéticos em geral. Certo. Então, como que é feito isso? No momento que a gente leva a pessoa a vivenciar, a sentir ou a ver o momento da concepção, é possível, naquele momento, levar a pessoa a bloquear fatores genéticos negativos ou fatores genéticos que causam algum incômodo em sua vida. Tá? Isso pode ser alterado. Tá? Eu vou bloquear maravilha. Genes? Exatamente. Nós temos no site do Instituto um caso, um dos casos, né, que está documentado, né, em que a pessoa, numa única sessão, ela teve uma mudança profunda. Ela tinha um desvio de coluna, né, as fotos estão lá, o antes, né, e uma única sessão, 18 horas depois que ela fez a sessão, ela foi tomar um banho, olhou no espelho, no banheiro, já notou a diferença da coluna dela. Tá? Fantástico. Fantástico. Isso tá? é uma inovação tremenda. Isso é estendido a todos os fatores genéticos que foram passados dos nossos pais para nós e que não estão sendo adaptados, adequados a nós, nos incomodam. Todos os fatores que incomodam, nós temos esse poder lá, no momento que a gente leva a concepção, de fazer essa alteração. Certo. Tá. Professor, antes de eu perguntar a questão do fundo emocional, das doenças de fundo emocional, o senhor citou o tratamento do câncer, né? De que maneira ou como isso pode ser tratado na hipnose condicionativa? O paciente tem câncer, esteja ele em que estágio for, início, meio, fim. O senhor até citou a questão de um paciente que levaria um pouco mais de tempo para tratar um câncer em fase terminal. Isso chega à fase da cura ou o senhor ameniza esses sintomas que ele sente? Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque isso é realmente a mudança da história da medicina. Isso. Então, hoje sabe-se que 90% dos tipos de câncer são de origem emocional. Certo. Né? E agora, os que forem hereditários também é possível, através da regressão até a concepção, fazer também um bloqueio do fator genético negativo que está causando o problema. Existe a cura documentada, vamos dizer assim, de algum paciente que... Não, eu tenho um caso, né, de um paciente que foi totalmente curado. Do câncer. Do câncer.
Ele fez depois as quimioterapias por exigência dos padrões médicos e porque também a questão da toda a indústria farmacêutica, né, toda a indústria que está envolta na medicina, né, exige que se cumpra aqueles padrões. Os protocolos. Mas a pessoa já estava absolutamente curada uns 8 meses antes de terminar o tratamento. Já houve caso em que a pessoa estava na UTI, já estava desenganada e a família não tinha mais recurso. Traz o hipnólogo, então. Geralmente as pessoas procuram todos os outros meios. Na última instância, depois vem procurar o hipnólogo no final, né? Porque então é ao começo, as pessoas não conhecem ainda, né? Então a pessoa já estava desenganada pelos médicos, né? E foram feitas lá uma dezena de sessões. E isso foi no mês de agosto. E em dezembro, o Luiz Cruzeiro, foi ele que fez esse tratamento. Ele estava na praia lá, descansando com a família, e ele viu lá um senhorzinho correndo na praia. Ele falou, mas esse senhorzinho não estava na UTI? Era o mesmo. Era o mesmo. Só que o problema é o seguinte, as influências externas podem atrapalhar. Então, por exemplo, se você trata uma pessoa, por exemplo, ela está viciada em álcool, e ela vai em casa e as pessoas falam alguma palavra traumática ou falam, nossa, como você está bem, ou coisa desse tipo, pode levar ela a voltar. Esse senhorzinho voltou ao médico e o médico, depois a família contou, né? Disse para ele, olha, sarou, mas pode voltar, hein? Mas pode voltar. Pronto. Tá? Um ano depois, voltou e aí não teve mais jeito, né? Então, olha como a negatividade das palavras, às vezes a falta de cuidado, às vezes, dos profissionais, de nós profissionais, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer esse tipo de erro, né? De equívoco. Pode trazer efeitos devastadores na vida da pessoa. Lembrando, então, que tem que ter esse fundamental também, né, professor? Exato. Mas agora com a questão genética, né? Isso acaba fechando um pouco. Exatamente. Porque você tem inúmeras patologias. Eu cito sempre os diabéticos, que é uma patologia que acomete milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E isso seria uma revolução, né? Você ter um tratamento de um paciente, porque a gente sabe que na diabetes o paciente passa a não fabricar a insulina, que quebra a glicose, isso é no pâncreas, através das ilhotas de Langerhans, enfim, é celular. Isso tem um desencadeamento genético, professor, assim, que você faz esse bloqueio. Sim. Todas as doenças chamadas autoimunes podem ser tratadas com a hipnose. É uma doença autoimune, exatamente. Todas elas. Né? E isso aí é incrível, isso é fabuloso. Né? Então, às vezes a pessoa vai ao médico e fala, agora você está condenada a tomar remédios para o resto da vida. Né? Você está com 50, vai viver até os 90, 40 anos de remédio. Né? E queira ou não queira, com o tempo, essa ingestão de remédio vai causar algum tipo de malefício à saúde, complicando ainda mais. Né? Então, através da hipnose, é possível, então, bloquear as causas dos problemas e agora, inclusive, desviando os fatores genéticos negativos, tá? Trazendo saúde, bem-estar e a cura das pessoas. Bom, e é a busca de todos nós, né? A qualidade de vida, a busca pela felicidade e o estado de espírito em geral de felicidade, não a busca desvairada, né, professor? E dentro dessa citação que o senhor fala de fundo emocional, a gente sabe que a maioria das doenças ela tem esse fundo emocional. Professor, a gente está aí no século XXI e a gente sabe, é bíblico, desde os primórdios, se busca esse equilíbrio emocional. Mas como que nasce, professor, as doenças de fundo emocional? Porque a gente sabe como combater, a gente vai conseguir eliminar diversos problemas. Seria muito bom se cada um, tomando consciência, pudesse resolver os seus problemas. Certo. Nós podemos ter acesso ao consciente, às experiências que estão no consciente, né? Mas temos aquele grande lixão que é o inconsciente, onde nós jogamos tudo aquilo que nós não gostamos, não queremos, não é importante, jogamos lá. Fica no inconsciente. Isso. E nós não temos acesso ao inconsciente, cada um.
né? Nem por auto-hipnose. Auto-hipnose nem existe, né? Nem por autossugestão, nem por autocura. A única forma de acessar o inconsciente é através da hipnose. É possível fazer uma limpeza, então, professor? Uma limpeza nesse geral. inconsciente? Exatamente. Tirar tudo que é ruim para que esse inconsciente não se manifeste no meu consciente. Exatamente. Então, essas doenças de fundo emocional, elas estão ligadas a esse meu inconsciente que fica ali armazenando as informações. Isso. O que acontece hoje, né, sempre aqui no Ocidente, geralmente nós buscamos a solução e as respostas para a nossa vida fora de nós, nas coisas, em comportamentos, em atividades, em shopping, em consumo e viagem, etc. E nós cultivamos muito pouco o nosso interior, ou seja, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual. Né? Nós nos voltamos muito pouco. Quantas pessoas fazem meditação diária? Pouquíssimas pessoas. Isso é essencial para trazer esse equilíbrio emocional. Tá? Então, essas experiências exteriores, elas, em lugar de resolver, trazer o equilíbrio, elas desequilibram ainda mais as pessoas, trazendo mais desespero. E aí, o que acontece? Ela busca a solução, não encontra, se frustra. Busca outra, se frustra. Aí, as frustrações vão se acumulando e essas frustrações trazem, então, a desintegração do centro emocional, ocasionando, então, a ansiedade, as compulsões, né? As drogas, buscas comidas. Sem sentido, que muitas vezes ela não encontra. As buscas nos lugares onde não vai se encontrar respostas. Professor, para terminar, como vocês sempre notam, o programa passa muito rápido e a gente sempre com essas novidades acaba cerceando um pouquinho pela questão do tempo. Mas, professor, para finalizar, a gente sabe a aplicação da hipnose condicionativa nos mais diversos campos, medicina, na odontologia, psicologia, no esporte, recursos humanos, na educação, como o senhor citou alguns exemplos. Queria que o senhor, rapidamente, por favor, desse o que o senhor principalmente atende, o que tem surgido aí de mais evidente no nosso dia a dia, por favor. Ok. Por exemplo, na odontologia, ainda hoje há pessoas que têm medo de dentista. Com certeza. Muitas. Muitas, e pessoas adultas. O motorzinho, ele acaba sendo, ainda por mais que diminuiu o volume. Então a gente encontra pessoas aí na faixa dos seus 40 anos que tem medo e às vezes não faz uma higiene, não tem uma saúde bucal ideal, porque tem medo. A hipnose resolve. Né? Pode se aplicar, por exemplo, em lugar da anestesia, colocar a pessoa em estado de transe e fazer todo o tratamento dentário sem anestesia. Sem anestesia. Sem anestesia. Na medicina, pode-se fazer uma cirurgia colocando a pessoa em estado de transe e fazendo a cirurgia apenas sem anestesia. Tá? E sem dor. Isso é uma loucura. Tá? É uma loucura. Nos esportes, pode-se, então, incentivar essa incentivar, motivar, né? As pessoas à prática do esporte e aperfeiçoar nas técnicas que ela utiliza no seu esporte. Nos recursos humanos, nas empresas, é uma fábula. Hoje em dia se gasta um mundo de dinheiro e de tempo com aquelas palestras motivacionais. Treinamentos, né? Que, na verdade, tem curta duração. Então a pessoa fica motivada 15, 20 dias e depois ela cai na rotina de novo. Quando se faz os condicionamentos motivadores da hipnose, eles são mais duradouros. Né? Vão durar 1 ano, 2. O ideal seria que as pessoas fizessem o tratamento com a hipnose e anualmente fizessem uma revisão, né? Atualizando as motivações, atualizando os aspectos em que ela necessita de fazer uma pequena reforminha, digamos, no seu dia a dia. O professor, o senhor citou essa questão do recurso humano. Não existe a hipnose em grupo, não, né? Existe. Pode-se fazer em grupo. Por exemplo, numa empresa, você tem lá a equipe de vendas. Você pode fazer uma sessão coletiva para a equipe de vendas. É uma revolução, hein, professor? Isso. Tem o pessoal que trabalha na área de informática. Você pode fazer uma sessão para aqueles que trabalham na informática, motivando. Né? E na educação nem se fala, então. Nem se fala. Imagina você poder motivar uma criança a ir para a escola.
motivá-la para fazer tarefas em casa, motivá-la para acordar disposta de manhã para ir para a escola, motivá-la para prestar atenção na aula, motivá-la para ler livros e assim por diante. Fantástico. Fantástico. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação, pela brilhante explicação da hipnose condicionativa. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Tem muito mais do que se falar, né? A gente fez aqui faremos novos programas. Uma síntese, né? Para informar os nossos espectadores, né? E que procurem a hipnose quando se tiverem necessidade, né? Se sentirem que ela é uma técnica que possa ajudar na sua qualidade de vida, principalmente. Maravilhoso. Não esqueçam então o site do professor, né? O e-mail edprimolan@yahoo.com.br, o telefone 14 98136 0782 e também o site para maiores informações institutohipnologia.com.br. O Vida e Saúde vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigado pelas suas sugestões. No próximo programa eu vou citar aqui os e-mails, que foram vários, parabenizando o nosso programa, o nosso site. Lembre sempre então do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E a você que esteve aí, a gente já faz o convite para o nosso próximo programa. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.